Beleza. Também. São Gabriel da Cachoeira. Bem ali.
Notada que eu digo da seguinte forma: você não precisa fazer uma poesia, tá? É só, a intenção é que a outra pessoa entenda a mensagem, tá? Então você vai fazer isso de forma clara, objetiva, concisa, tá bom? Sem duplo sentido, Boa noite, né? sem que a pessoa consiga ter uma segunda interpretação sobre aquilo que você está falando, tá bom? É um texto técnico, tá? Tipo de texto, né? Conjunto de palavras que formam sentido relacionado a um contexto. Pode ser dividido em dois grandes grupos, tá? Textos literários, que possuem função estética, destinado à arte, ficção e entretenimento, beleza? Nosso foco aqui não é nesse texto literário, tá bom? É sim no texto não literário, tá bom? Nossa função é informar, conversar, explicar e ordenar, tá bom? Então, quando a gente for um e-mail, quando for fazer alguma atividade que vá para outra pessoa, você vai... Pode falar, Celso. Celso, não precisa levantar uma mão, tá? Pode falar direto, beleza? Manda bala, Celso. Quer falar alguma coisa aí? Celso Luiz? Tá, vamos lá. Então, galera, a função do texto é ser explicativa, tá? Não é ser literária, beleza? Então, quando a gente vai ver um texto literário, um romance, uma poesia, ele vai tem uma, como é que eu posso falar? Tem uma preocupação maior com a estética do texto, tá? Com que ele fique bonito, com que ele fique harmônico, com que tenha rima, com que tenha prosa. Essa não é a nossa intenção. Então, a nossa intenção é só que a pessoa entenda o que está sendo escrito, beleza? Mas por que é necessário fazer essa diferenciação, né? A resposta para estudar os tipos de texto que existem, é importante entender como é possível usá-los para formar a comunicação mais eficaz. Bom? O processo de escrita se divide em diversos tipos de texto, no entanto, há os mais utilizados, são eles dissertativos, narrativos e descritivos. Bom? Pessoal, só relembrando, eu não passei essa aula ainda para vocês não, né? Isso aqui que vocês estão estudando é uma coisa nova, né? Para a turma de vocês. Eu digo isso, pessoal, porque a gente tem várias turmas, tá? E às vezes o material é bem similar para todas elas, beleza? Para alguns cursos, na verdade, tá? Então, acredito que ainda não tenha passado essa aula para vocês, tá bom? Então, vamos lá. São dissertativos, narrativos e descritivos. Vamos ver a diferença entre eles. Dissertativo, tipo de texto que o autor explana sobre um assunto de forma clara e coesa, tá? Eu vou dissertar sobre algo, eu vou falar sobre algo, tá bom? É um conjunto de reflexões, debates, discussões e questionamentos acerca de determinado tema, tá? Dissertar é expor fatos e opiniões de forma coerente e concisa, fundamentados em argumentos válidos e convincentes, tá bom? Então, para um texto ser considerado um texto dissertativo, ele tem que
tem que transmitir opiniões de forma coerente e concisa, fundamentado em argumentos válidos e convincentes, tá bom? Então, o texto dissertativo, ele tem a finalidade de convencer, beleza? Eu vou correndo aqui, tá, galera? Que o assunto é grande, mas se vocês quiserem, tiverem dúvida aí, pode falar direto no microfone, tá? Eu não consigo ficar olhando toda hora para o chat, tá? Então, se possível, falem, beleza? Vou abrir aqui o chat rapidinho, só para ver se tinha alguma coisa. Tá? Tranquilo. A argumentação é um fator principal para a boa dissertação. O texto deve levar o leitor a uma sequência lógica de pensamentos do autor, de modo que ele aceite a sua posição e é mais impessoal, tá bom? Então, a ideia do autor é fazer com que você entenda o que o autor quer passar, tá bom? E a intenção é que isso seja de forma mais imparcial, tá bom? A menos que se peça o contrário, toda a dissertação deve transpor a impessoalidade utilizando verbos e pronomes na terceira pessoa, beleza? Alguém pode me ajudar? Quem é a terceira pessoa? Vamos lá, pessoal. Pronomes na terceira pessoa. Quem? Pronomes na terceira pessoa. Ele, do singular. Ele no singular e eles no plural, beleza? Terceira pessoa, tanto o singular quanto o plural, beleza? Texto dissertativo, a estrutura do texto dissertativo, ela vai ter estrutura simples, tá? Vão ser 3 atos ali, beleza? Beleza? Introdução, né? Introdução, o que ela vai falar? Vai ser necessário informar a ideia principal de forma resumida, juntamente com os objetivos propostos, tá bom? Alguém aqui está estudando para concurso, fez alguma redação recentemente? A maioria das redações, quando a gente pega, elas pedem para a gente fazer uma redação dissertativa argumentativa, tá? Então, o texto dissertativo, ele é basicamente um texto que a gente vê muito, tá? É uma redação ali, que é aquela redação mais comum que a gente é acostumado a fazer no colégio, tá? Existem outros tipos de redação, tá, galera? Mas a mais utilizada é a dissertativa argumentativa, que é justamente uma parte do texto que a gente está estudando, que é a dissertação, tá bom? Então, vamos lá. É necessário informar a ideia principal de forma resumida, juntamente com os objetivos propostos, tá? Fazer o desenvolvimento depois, que é como o próprio nome indica, desenrolar da ideia principal e secundária por meio de argumentos citando citações e autores, tá bom? Então, você vai falar sobre o problema, vai tentar resolver esse problema, ou explanar sobre ele, explicar sobre ele, trazendo fatos, tá? Trazendo dados, beleza? Fatos e dados, beleza? E depois a gente vai para a conclusão, que procura-se formar a ideia central com apontamentos do que foi concluído, buscando o fechamento da ideia, tá? Nem sempre na conclusão a gente consegue resolver aquele problema, beleza? Às vezes na conclusão a gente só quer concluir deixando com mais dúvidas, tá? Mas a ideia principal é que seja resolvido aquele problema lá, aquele dilema, beleza? Pode falar, Luiz e Fernanda. Galera, quem quiser falar, pode falar direto, tá? Não precisa levantar a mãozinha e não fazer nada nesse sentido, não, tá bom? Vamos fazer uma aula assim que vocês consigam participar melhor, beleza? Vamos lá. Dissertativo, estrutura da dissertação, introdução, tá bom? Parte do texto em que se coloca a ideia-chave do tema, tá? Assumindo a dissertação, tá? Então, aqui na introdução, a gente vai colocar a ideia-chave do tema, aquilo que a gente vai falar, tá? A gente vai fazer um levantamento da ideia, vai introduzir o processo, beleza? A partir da ideia principal, se desenvolve o resumo do texto, beleza? Tema: Jihad, a luta pela disseminação da religião. Pergunta principal: o que é jihad? Tá bom? Pergunta secundária: como ocorre? Onde surge? Que tipo de guerra é santa? É um tipo de guerra santa?
tá bom? São perguntas que elas devem ser respondidas no decorrer da redação do texto, tá bom? Desenvolvimento. Apresenta os fatos que fundamentam a dissertação. Responde as perguntas. Para isso é necessário conhecimento de campo, tá? Colocar o porquê das respostas e aqui se argumenta, se propõe ideologias, opiniões a respeito do tema, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas até agora? Só dívidas, professor? Oi? Só dívidas. Só dívidas, né? Calma, Ronaldo. A gente vai conseguir pagar essas contas aí, cara. Beleza, galerinha? Vamos lá. Estrutura da dissertação. Parte final do texto. Conclui que não é simplesmente terminar o texto. A conclusão é feita de comentários que confirmem o aspecto desenvolvidos no parágrafo anterior. Tá bom? A gente vai pegar e vai tecer comentários sobre o parágrafo anterior, que foi o desenvolvimento, tá bom? É o momento que oferece uma solução ou demonstra algum tipo de expectativa em relação ao tema, tá? Às vezes você não consegue dar a solução para aquele fato, tá? Mas você consegue, pelo menos, demonstrar sua expectativa diante de um futuro que vai acontecer aquilo lá, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá? Aqui é um texto dissertativo, né? Eu vou... Esse slide aqui eu já passei para a Vivian, ela vai passar para vocês, tá bom? Vai ficar muito grande ler isso aqui, tá? Então eu não vou ler esse texto agora, beleza? Vamos lá. Texto narrativo, narra, ou seja, conta um fato ou uma história, tá? Então, aqui, no anterior, a gente vai expressar a sua opinião, tá bom? E vai falar sobre um item, tá? A gente vai simplesmente dissertar sobre algo dissertativo, argumentativo. A gente vai argumentar também sobre algo, tá? Aqui não, a gente vai narrar um fato, tá? Um fato pode ser uma história ou uma história, tá bom? Baseado em uma ação que envolve um personagem no espaço, no tempo, ou um conflito, tá? Ou seja, a gente pode, por exemplo, como a gente fala de história também, a gente pode falar de uma coisa fictícia, tá? Para formar um enredo, um conjunto de ações e acontecimentos que desatinarão em um fim. A maioria dos verbos usados será de ação, tá bom? Fulano parar, fez, tá? São verbos todos eles de ação, beleza? Aqui, a estrutura do texto, ela vai contar com um narrador, que é a pessoa que conta a história, um enredo, que é a trama em que se desenvolve as ações, os personagens, que são os integrantes da história, o tempo, que é o tempo em que acontece a narração, tá? A cronologia, pode ser um tempo psicológico, tá bom? Pode ser, olha, aconteceu essa história, mas na cabeça do fulano, tá? Isso não é necessariamente uma verdade, foi um sonho, tá? Foi um pensamento. Beleza? E o espaço, que é o ambiente que se desenrola a narração, a narrativa, tá bom? É o espaço físico ou psicológico, tá bom? Beleza? Alguém leu algum romance ultimamente que fosse de história, que tivesse uma criação, que tivesse um desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido aí? Ou alguém pode me dar um exemplo de um livro que seja nesse sentido? Que tenha um narrador, que tenha um enredo, que exista um personagem, que exista um tempo, que exista espaço. O Diário de um Banana, professor. Qual? O Diário de um Banana. Escolheria livro melhor, mas tudo bem. Tamo aí. Nunca li esse aí, cara. Mas ele me chamava a atenção esse livro na biblioteca, nas livrarias. Eu li um pouquinho, eu achei bem interessante. Fala sobre o que é o livro? Conta a história de um menino com o irmão dele. Tem até filme. Conta assim a história dele. Se eu não me engano, em alguns momentos ele narra. Mas eu não vou ler porque tem um tempo já que eu li. Beleza. Vamos lá. Texto narrativo, tem os elementos básicos da narração, que é o fato, né? Que é
qual propulsor deu início à história, saber o que ela aborda, tá? Quem foi, quem são os personagens principais, quais são os personagens secundários, tá? Quando isso aconteceu e onde, qual a localização do enredo, tá bom? Uma cidade, uma floresta, um campo, uma fábrica, uma casa, tá bom? E aqui, galera, fica uma reflexão para a gente levar, tá bom? Quando a gente está falando de histórias, a gente fala do fato que aconteceu, beleza? Legal. E aí tem o personagem principal e o personagem secundário, tá? Qual é a diferença do personagem principal para o personagem secundário, tá? O personagem principal, tá? Que é o coadjuvante, perdão, que é o ator principal lá, que é aquele que move a história, que faz a ação, a diferença dele para os outros atores é que ele move a história, ele toma a ação, tá bom? Ele faz com que a história se mova, as decisões são tomadas por ele, tá? Essa é a diferença do principal para os protagonistas, tá bom? Então, a gente, quando eu estudei um pouquinho de roteiro, e a gente, nas primeiras aulas, a gente via um pequeno desenho da Disney, tá? Nesse personagem, nesse desenho, eu vou tentar narrar aqui para vocês, mais ou menos o que acontece na história. Existe um moinho que está abandonado, tá? No meio de uma plantação, que também está abandonado. E aí começa a chover, tá? Quando começa a chover, todos os animais que estão ao redor daquele moinho entram no moinho, tá? E é uma tempestade muito forte, tem ventos ali, os ventos ficam batendo nas portas, nas janelas, ficam assustando os animais, tá? E aí você fica naquela apreensão, se vai derrubar o moinho, se não vai derrubar o moinho, se os animais vão se machucar, vão se molhar, enfim, tá? E é um desenho relativamente curto, vamos colocar aqui se fosse uns 3 minutos, tá bom? E aí a história toda com a chuva, né, com a tempestade, batendo no moinho e atormentando os personagens que estão lá dentro, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, nessa história, tá? Quem que vocês acham que é o ator principal? Qual é o personagem principal dessa história? Não tem como você repetir, professor? Eu não entendi muito bem, não. Imagina o seguinte, é um desenho animado, né? E aí ele se passa dentro de uma fazenda. Nessa fazenda tem alguns animais e tem um moinho, tá? Um moinho abandonado. Sabe aquele moinho, quando a gente pensa na Holanda? Aquele moinho de vento, tá? E aí começa a chover, os animais que estavam lá próximos do moinho entram no moinho e aí começa uma tempestade, né? Os ventos, a chuva, a água, e aí a gente fica naquela apreensão, será que vai derrubar o moinho? Será que os animais vão se machucar, vão se ferir, vão se molhar? Tem lá uma família de animais, o que vai acontecer com os animais, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, nessa história, quem vocês acham que é o protagonista? O moinho. A gente é levado a essa pergunta sempre, tá? É o moinho? É o esquilo? É o elefante? É o tigre? É o cachorro? É o cavalo? Tá? Quem são? A gente fica se perguntando, poxa, quem é que está levando a história? Quem é que está tomando ação? Seriam os animais? Poxa, a primeira coisa que a gente pensa são os animais. Pô, seriam os animais porque eles são personagens e eles estão movendo a história. Na verdade, não. Eles estão reagindo a um fato que aconteceu com eles. Beleza. Então, vamos lá, é o moinho. Tem que ser um moinho. Não, o moinho também não está fazendo nada. O moinho só está reagindo à história que está acontecendo, tá? Ele está levando os ventos, está levando a chuva, e está tentando resistir a tudo isso daí, tá bom? Ô, professor, mas se não é nem o moinho e não são os animais, quem é o personagem principal? É a tempestade. A tempestade, exatamente, tá? É a tempestade que levou os animais para dentro do moinho, é a tempestade que está tomando ação em cima do moinho, é a tempestade que está agredindo o moinho, que está vendo com água, com ventos, com raios, tá bom? Então a tempestade toma a ação, beleza? Quando a gente fala isso, vem uma reflexão para a nossa vida. Será que nós estamos de verdade sendo protagonistas da nossa vida? Nós que tomamos as ações das nossas vidas? Nós que vamos lá, poxa, sou eu que vou lá e me decidir que eu vou fazer esse curso.
ou é outra pessoa que decidiu por mim? Tá? Sou eu que decido quando eu vou tomar minhas ações ou é outra pessoa que toma esse papel pela gente? Por mim, tá bom? Beleza? Então, eu sou o protagonista ou eu sou uma pessoa simplesmente reativa? As coisas acontecem e eu reajo sobre elas. Bom? Então, fica também essa reflexão para a gente, tá? Sou eu que vou atrás das coisas ou as coisas vêm atrás de mim e eu reajo, portanto, a isso. Beleza? Deu para entender, galera? Então, tomem isso daí como lição e pensem, poxa, será que eu estou tomando ação? Será que sou eu que vou lá para frente? Tá? E o último aqui, que era como, né? Como se motivou o fato, né? Beleza, galera? Vamos lá. Texto narrativo, um exemplo aqui, tá? Maria costumava sair todos os dias para encontrar com seus amigos no parque da cidade onde morava. Certa manhã, num dia frio de inverno, ela resolveu mudar a rota e ir por um novo caminho. Enquanto se deliciava com a visão de novas ruas e casas, ela foi surpreendida ao esbarrar com um garoto que, para Maria, era o mais lindo do universo. Eles riam e começaram a conversar. No texto narrativo, os elementos básicos da narração. Vou passar logo mais rápido aqui. Tá. Tem a Maria, né, que conheceu um garoto lindo. Né? O fato foi esse. Tá? Quem foi? Maria, personagem principal, e amigos e garoto, que deve ter seu nome revelado mais à frente, caso a história continuasse. Personagem secundário. Tá? Os personagens secundários são os amigos e o garoto. Tá? Quando? Numa manhã fria de inverno, nesse caso, não precisou de data específica, pois a estação e o período do dia situaram o leitor, tá bom? Então, fica bem claro que o personagem principal era a Maria, porque ela tomou ação, foi ela que foi no bosque, foi ela que atravessou a cidade. O texto falava toda hora sobre ela, tá? Beleza, galera? Deu para entender? Quando aconteceu, também fica explícito no texto, tá? Vamos lá. Onde? Antes no parque da cidade, agora em uma rua nova que Maria nunca havia passado. Nunca tinha passado. Como? A história vai continuar a partir do esbarrão da Maria nesse garoto e da risada das conversas, tá bom? Os agentes dos textos narrativos serão verbos de ação, advérbio de lugar, advérbio de tempo, substantivos que nomeiam as pessoas. Eles vão costurar a rede de acontecimentos que é a própria narração. Beleza? Pergunta, galera, por que está escrito ali, do como, logo depois do como, está escrito a história e não história? Bem básico, tá, galera? Porque é uma narrativa ficcional. Uma narrativa ficcional. Toda vez que for uma narrativa ficcional, é uma história, tá? Quando for um fato verídico ali, né, for um fato concreto, que de fato ocorreu, a gente vai falar de história. Beleza? Aqui um exemplo de texto com texto narrativo, tá? Também muito longo, não lerei, mas o arquivo em PDF vai para vocês, tá, galera? Texto descritivo permite imaginar tudo o que está sendo falado no texto com riqueza de detalhes, tá? A caracterização dos personagens e da cena onde a história acontece deve ser feita de forma bastante minuciosa e detalhada, utilizando como recurso o uso de advérbios. Sua estrutura é a mesma de um texto dissertativo, tá? Então, a gente vai ter, de novo, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? A introdução apresenta o texto que se pretende escrever, a desenvolvimento, caracterização subjetiva com impressões do autor, o objetivo da descrição exata, tá? A gente já vai entender melhor o que seria uma característica subjetiva ou uma característica objetiva, tá bom? Finalização do texto com caracterização de algo. Texto descritivo. Da velha janela do quarto,
Da velha janela do quarto de hóspedes dava para ver o pôr do sol vermelho sangue que se formava no horizonte. Via-se também o antigo carvalho que permanecia isolado bem no fundo da casa da minha rica tia Anne. Eu adorava esse lugar quando era criança, mas hoje não sei o cheiro do mofo, não sei se o cheiro do mofo e das coisas passadas, a eterna solidão e do silêncio dos corredores me assustavam. Tá? Deu para notar que esse texto é um texto descritivo? Ele está descrevendo todos os fatos, ele está falando do sol vermelho sangue, está falando do horizonte, tá? Está falando do antigo carvalho, beleza? Ele está descrevendo com riqueza e detalhes o cenário, tá? A gente faz isso no texto dissertativo para a pessoa, para o leitor conseguir se identificar, ele conseguir se colocar naquele lugar. Texto descritivo, existem dois tipos de descrição conforme a intenção do texto, tá? Descrição subjetiva e objetiva, tá? Lembre-se, toda descrição é uma narração, mas nem toda narração é uma descrição, tá? Descrição subjetiva. A cama larga, coberta com uma coxa enredada, ocupava quase todo o quarto aconchegante com suas almofadas de seda e paredes cobertas de redários familiares. Os redários familiares eram antigos, amarelados e convencionais com seu grupo de homens e mulheres de preto, cercados de crianças de cachos e botinhas, tá bom? É subjetivo. Alguém pode me falar por que esse texto de cima aqui, o primeiro trecho, ele é subjetivo? É uma descrição subjetiva? A cama larga. Vamos lá. Eu posso considerar que uma cama seja larga e outra pessoa pode olhar para aquela cama e falar que ela não é uma cama larga, correto? Beleza? Sim, senhor. Professor, quando a gente fala que é aconchegante, ela pode ser aconchegante para mim, pode não ser aconchegante para o Conrad, para Antônia, para o Silas, tá bom? Quando fala de aconchegante, ele vai mudar de pessoa para pessoa, tá bom? Beleza? A gente está falando sobre um local de forma subjetiva, de forma que é mais ou menos como se fosse a visão do autor sobre aquele item, tá bom? Não são fatos ali concretos, tá? E outra pessoa pode falar, olha, eu não acho essa cama larga, eu não acho que é aconchegante, tá? Eu não acho que está completamente cheio de retalhos, tá bom? Eu não posso, de repente eu olho e falo, olha, não está completamente amarelado, tá? Não são convencionais de grupo de homens e mulheres, tá? É uma questão subjetiva. Cada um pode ter uma opinião diferente sobre aquilo lá, tá? Pode escrever isso de forma diferente. Diferente do texto objetivo, tá? Olha lá o texto objetivo. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75 m, cabelos pretos e curtos, nariz fino, rosto ligeiramente alongado, tá? Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está fazendo uma descrição objetiva, tá? A vítima nunca vai deixar de ser a Solange, tá? Ela é a Solange, acharam documentos com ela, identificaram a pessoa, é ela, tá? 22 anos é um outro fato, tá? Não dá para mudar. Tanto eu, quanto Maria, quanto João, qualquer pessoa que vai encontrar com essa pessoa, que vai encontrar com esse corpo, no caso, vai constatar a mesma coisa, vai constatar que é essa pessoa que tem essa idade, tá? Moradora da cidade de Marília. De fato, foi constatado que ela era moradora de Marília, por uma série de itens lá com ela. Então, e ela de fato era magra. Ela de fato tem 1,75 m? De fato tem 1,75 m, tá? Não dá para mudar esses fatos. Ela tinha cabelos pretos, bom? Cabelo curto, tá bom? Nariz fino, ligeiramente alongado. São todos fatos, tá? Não se pode mudar, tá? São de fato aquilo lá, tá? Uma descrição objetiva, tá? Eu não permito que não é outra pessoa
teria as mesmas opiniões que ele lá, tá bom? A gente poderia até falar, olha, uma mulher bonita, aí seria esse objetivo, tá bom? Daria outras qualidades para ela, a gente colocaria nesse sentido aí, mas aí ficaria subjetivo, tá bom? A diferença básica é a seguinte: o subjetivo, cada um pode exprimir uma opinião sobre aquilo lá que pode ser diferente, tá? No objetivo, não. Aquilo é um fato concreto, mas que todas as pessoas vão chegar nessa mesma conclusão. Beleza? Dúvidas até aí, galera? Tudo certo. Tudo certinho. Vamos seguir. Textos técnicos, tá? Dado, componente que mantém uma forma bruta, tá? Um som, texto, vídeo, uma imagem, tá? Sozinho não permite compreender determinada situação, tá? Eu tenho um dado. Se eu falar para você número 10, você não sabe o que é. Falar número 50, você não sabe o que é. Se eu falar verde, beleza, verde é uma cor, mas e aí? Se eu falar para você azul, outra coisa. Se eu falar para você primeiro, segundo, são dados soltos, tá bom? Agora, se você pegar outra coisa, informação, termos é o mesmo dado, porém organizado, tá? Ou seja, dados mais organização significa uma informação, tá bom? Aqui eu posso falar que eu tenho uma caneca. Posso falar, por exemplo, caneca. É um fato isolado, tá? Um dado. 450 ml. Outro fato isolado. Verde. Outro fato isolado. Tá bom? Agora, se eu falo que eu tenho uma caneca de 450 ml da cor verde, aí já é uma informação. Beleza? Deu para entender a diferença, galera? Deu? Beleza. Aqui. Nos textos técnicos, além dos dados estarem com a informação correta, eles deverão estar organizados de forma apropriada. Tá? É necessário utilizar normas para padronizar os documentos. Tá? Exemplos: relatórios, laudos, atestados, pareceres. Então, todos esses documentos, quando a gente for entrar numa empresa, que estiver trabalhando lá, esses documentos vão existir modelos dele, tá? Para a gente seguir, beleza? Para ficar mais fácil a identificação, para ficar mais fácil a tramitação entre os setores, tá? A redação técnica tem um objetivo empresarial e oficial. Entendeu? É imprescindível aplicar as técnicas necessárias para a execução dos trabalhos, gerando bons resultados e apresentando um texto com uma redação completa, com ideias e pensamentos sem obscuridade, tá? Dúvidas, galera, até agora? Dívidas eu não vou falar, que a gente já descobriu que estamos cheios de dívidas. E aí, galera? Certo. Simbora. Na produção de textos é necessário estar atento a alguns pontos básicos, tá? O que iremos dizer, com que finalidade, quem será nosso público, tá? Beleza? O que a gente vai falar? Qual a finalidade? O que eu quero falando isso para essa pessoa? Quem será nosso público, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar... Eu estou em Minas Gerais, um exemplo bem na minha cabeça agora. Estou em Minas Gerais. Eu quero me comunicar com a pessoa para falar bom dia. O meu público é um mineiro. Tá? Alguém aqui já foi para Minas Gerais? Já sabe como é que é lá? Eu vou ir no fim do ano. Então pronto, você vai me entender. Você chega lá, você não fala, ô! Mesma coisa que falar bom dia.
Fala, bom. Vai falar bom. Beleza? A Minas Gerais ele é muito assim. Chega lá, você falar bom, todo mundo te responde. Tá? Bom, 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 bom. É o bom dia deles. Beleza? Por que que eu dei esse exemplo? Galera, a gente tem que entender que é nosso público. Tá? Eu estou em Manaus. Se falar bom, o pessoal vai olhar para mim, mas não vai entender nada. Tá? Beleza? Então, por isso que eu tenho que fazer. Qual é o teu pensamento? O que queremos fazer? Qual é a imagem que eu quero? O que eu quero falar? Eu quero falar bom dia, tá? Com que finalidade? Eu quero ser agradável, eu quero puxar uma conversa, tá? Eu quero começar um atendimento, então eu falo bom dia para isso, tá? Quem será nosso público? O público são os mineiros. Então, fala bom, eles vão entender. Beleza? Beleza? Então, você vai adequando o teu discurso também com o teu público, tá? Para poder eles entenderem, tá? Vamos lá. O texto precisa transmitir sentimento e significado, tá? Isso acontece na medida em que está organizado com estruturas próprias, estabelecendo sempre a comunicação entre emissor e receptor. Beleza? O texto precisa despertar interesse no leitor, escrevendo de forma concisa e coerente, tá? Beleza? Dúvidas, galera, até agora? Silas, quer falar alguma coisa aí, Silas? Vamos lá. Estrutura textual. O primeiro passo é definir o tema a ser desenvolvido, em seguida coletar e organizar os dados, revisando tudo que for utilizado. Para a estruturação básica de um texto, o autor deve observar etapas, tá? Primeiro, o título, tá? Curto e atraente para chamar a atenção do leitor. Introdução, breve resumo a ser apresentado. Objetivo do projeto, texto indicando as metas e comprovações a serem alcançadas. Metodologia, materiais e equipamentos a serem utilizados. Cronograma, etapas de execução do projeto e bibliografia, fontes de pesquisas. Tá bom? Outras recomendações é que o texto seja discutido com colegas e orientadores submetidos à revisão, verificando-se as regras de ortografia e gramática. Argumentação. A base da argumentação está em convencer, influenciar ou persuadir alguém, defender ou repudiar uma tese ou um ponto de vista. Para argumentar, é preciso ordenar seu discurso de maneira precisa, tá? Ter bom conhecimento do assunto abordado, saber ouvir o ponto de vista dos outros, fazendo análises das diversas opiniões e soluções apresentadas. Beleza, galera? Dívidas até agora? Só dívidas, né? Beleza? Então, base da argumentação. Para argumentar, é preciso primeiro ordenar o discurso de maneira precisa, tá? Você vai ter 1000 argumentos para se levantar contra essa pessoa, para defender essa sua ideia, tá bom? Mas você precisa fazer isso de forma ordenada, senão a outra pessoa não consegue entender o que você está falando, tá? Tem que ter bom conhecimento sobre o assunto abordado e saber ouvir o ponto de vista dos outros, fazendo análise de diversas opiniões e soluções apresentadas. Beleza? Ter competência linguística para que as ideias não fiquem obscuras ou incompletas, tá? Lembrando que a pessoa com que você está falando, ela tem que ter o mesmo conhecimento que você, tá? Saber o mesmo idioma, saber os mesmos verbos, tá? Entender para que você consiga fazer com que ela entenda a mensagem que você está passando, tá bom? Beleza? Interpretação. A ação de interpretar algo significa dar significado claro para alguma coisa obscura ou duvidosa. Sua função
elucidar o significado de um texto é um ato, tá? A interpretação sempre que o significado não é claro, tá? Então, se algo não é claro, cada um pode interpretar do jeito que quiser, tá bom? A linguagem nos permite dizer outras coisas e até o oposto que se parece dizer através de antítese, ironia, metáfora, parábola ou enigma, tá bom? A gente pode usar de todos esses suportes para falar justamente o contrário, tá bom? Se pegar, alguém fez alguma coisa errada, uma pessoa vai lá e fala, é bonito, né? Significa que a pessoa é bonita ou que aquele ato não é um ato legal, que é um ato ruim? O que isso significa? O ato não foi legal. O ato não foi legal. Mas não é curioso como a gente usa a nossa língua portuguesa? Porque a gente pega, como é que eu vou explicar isso para uma pessoa que não é falante de português, né? Vou falar para ela, olha, eu falei que a pessoa era bonita, mas ela não é bonita. Ah, então o ato dela foi bom? Foi um ato bonito? Não, foi o contrário. Foi um ato feio, foi um ato ruim, foi um ato falho, tá? O que é isso? Uma ironia, tá bom? Fulano foi irônico, beleza? Beleza, galera? Antítese, que é justamente você falar o contrário do que você quis falar, tá bom? Usar de metáforas também, de parágrafos, de parábolas e enigmas, tá bom? Opa, cadê? Interpretação interna. O intérprete procura refletir com precisão o significado e objetivo da interpretação. Daí o risco constante de má interpretação, tá? A interpretação se destina a preencher uma lacuna e dar significado e racionalidade ao que não seria suficiente por si só. Não é simplesmente explicar, tá, galera? Beleza? Não é simplesmente explicar, tá? A pessoa que está interpretando, ela pode interpretar de diversas formas, tá? Beleza? Ainda mais quando é texto escrito, tá? Quando eu estou escrevendo o texto da pessoa, eu tenho que tentar ser o mais claro e objetivo possível, porque aquela outra pessoa, ela pode interpretar de maneira dúbia, tá? Ela pode não interpretar da maneira correta, da maneira que eu queria que ela entendesse. São documentos que têm a finalidade de apresentar e descrever informações de fatos observados, analisados ou referentes à execução dos serviços e experiências. Tá bom? Podem ser elaborados de acordo com critérios pré-estabelecidos, seguindo um conjunto de normas que visam padronizar e manter a qualidade no conteúdo produzido, focando, sobretudo, a organização dos materiais apresentados. Beleza? Isso são relatórios, tá, galera? O objetivo principal de um relatório é fornecer informações sucintas e claras. A simplicidade é de extrema importância. Um relatório não é um livro. A clareza obtida dividindo relatórios em capítulos, seções, subseções, títulos, cada um com um papel específico a desempenhar, tá bom? Há diversos tipos de relatório para várias finalidades, artigos de revistas, teses, análises de conferências, relatórios de ensaio, relatórios técnicos, estudos científicos. Devem informar da forma mais clara e objetiva possível, seguindo as regras da BNT. Bom, deve ser fácil de ler, ser bastante profissional, em sua apresentação, perdão, tá? Para redigir, deve-se ter planejamento. Trace um plano inicial e um cronograma, define os itens a serem abordados, faça anotações dos detalhes das atividades que serão relatadas. Entendeu? Utilize um editor de texto procurando otimizar a formação definida e correta. Existem diversas especificações abordadas conforme as normas da BNT ou por organizações internacionais
de normalização. Além disso, cada empresa utiliza controle próprio e padrões, conforme a necessidade de sua logística. Basicamente, um relatório é dividido em 4 partes principais, cada uma delas com uma função específica: sumário, introdução, corpo do relatório e conclusões. No sumário, o resumo do texto original tem a finalidade de destacar as principais partes que são classificadas por níveis. Sua utilização dependerá do tipo de tamanho do texto do relatório que se deve elaborar, com tese ou dissertações, por exemplo. Aqui um exemplo de sumário, tá? Em que a gente vai ter no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, beleza? A introdução é a porta da frente do relatório, breve exposição dos motivos pelos quais o relatório é realizado para que quem leia tenha informação básica para entender todo o documento, por que ele foi feito, o relatório, qual é o seu objetivo central de estudo e o que foi levado em consideração para a sua elaboração. Para os relatórios mais curtos, deve-se utilizar um cabeçalho que deve estar antes da introdução e poderá informar tipo do documento, data, departamento que o elabora, a empresa e a quem se dirige o documento. Corpo do relatório descreve a teoria e embasa o relatório, relata os experimentos realizados, os resultados das discussões, pontos básicos, antecedentes, razões pelas quais se faz o relatório e o estudo, fonte de informação, de onde obtemos informações que foi realizado, tá bom? Corpo do relatório, metodologia, a partir do qual ponto de vista e quais foram os procedimentos utilizados para a matéria. Problemas encontrados, quais problemas foram encontrados durante o processo do relatório, dados relevantes, tá bom? Conclusão, se a informação é a porta da frente, a conclusão é a porta da saída. A finalização do trabalho é a última chance de deixar uma boa impressão ou não. Concentra a informação dos dados importantes e consideráveis, de forma a atender a finalidade do estudo. Pode-se fazer recomendações que devem ser formuladas de forma realista e utilizadas pelas empresas, sobre como melhorar os dados obtidos e pausas para realizar de forma satisfatória. Aqui um exemplo de conclusão, né? Só tô com muita fome. Estão conseguindo ter uma noção básica, pessoal? E eu te falei para tu tomar logo. Sim. Isso. Galera, esse aqui é um exemplo de um relatório curto, tá? Então, quem foi que fez? Para quem que é esse exemplo? Para quem que é esse relatório, tá? Esse relatório, a gente vai falar a cidade, vai falar a data, tá? Vai falar para quem se destina, tá? Ao gerente de vendas da empresa tal. Conforme solicitado pelo senhor, executei o levantamento da empresa tal, no período de junho a setembro do ano tal, a fim de obter demonstrativos de despesas e lucros, tá bom? Foram usados os procedimentos abaixo. Aí você vai falar a metodologia, como é que foi feito, tá? Levantamento contábil da empresa X entre junho e setembro do ano tal. Levantamento de vendas da empresa entre junho e setembro do ano tal, tá? A empresa em questão demonstra obter uma margem de lucro de 25% no período analisado, o que está um pouco abaixo das empresas concorrentes. Para o ano 2020, espera-se um aumento nas vendas e nos lucros. Para tanto, observei que o mais importante é investir em marketing, pois poucas pessoas conhecem a empresa tal. Apesar de estar em crescimento, se comparando ao relatório de 2018, é preciso avaliar que os produtos da empresa X ainda são desconhecidos para os consumidores. Seria interessante contratar uma agência voltada para social media que tivesse uma carteira de influências ligadas ao segmento da empresa X para fazer a marca mais conhecida, tá? Atenciosamente, analista tal. Beleza? Aqui a gente pode ver todos os elementos que a gente tratou lá atrás do relatório. Beleza? Dúvida aqui, galera? Pontos aí?
para a gente levantar? Bem, senhores. Vamos lá. Aqui, a identificação do cabeçalho, tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão, beleza? E aqui embaixo a assinatura, tá bom? Para ficar bem evidente aí, tá, galera? Cabeçalho, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não vou pedir aqui para vocês fazerem essa atividade, tá, galera? Senão a gente vai demorar muito, tá? Redação técnica. Comunicação escrita de uma prática dentro das empresas como ferramenta utilizada para que o gestor obtenha ou forneça informações por meio que circulem com agilidade e eficácia aos seus destinatários. Por isso que documentos precisam expressar pensamentos de maneira clara para que esteja de acordo com o que desejamos registrar. Seja uma informação, uma reclamação, uma regra, seja uma reclamação, regras, dentre outros tipos de comunicação existentes. Bom, o objetivo da redação técnica é criar uma literatura para pleno uso profissional. O trabalho de um escritor técnico deverá ser claro e objetivo e ter uma relação inegável de confiança. No dia a dia, todos precisam usar vários aplicativos para facilitar a comunicação, acessar a internet, enviar e-mails corporativos. Quais são os aplicativos que vocês usam atualmente para se comunicar dentro da empresa de vocês? WhatsApp. Hein? WhatsApp. Vocês usam o WhatsApp na empresa de vocês? Aonde eu trabalho ainda Zimbra. é rádio, professor. Da rádio? Legal. Qual é o benefício de você ter de você se comunicar via WhatsApp? Eu não conheço esse Zimbra, não. Esse Zimbra. Pelo WhatsApp, geralmente é uma comunicação, porque geralmente é conveniente e uma comunicação rápida. Certo. No WhatsApp você pode mandar foto, pode mandar arquivos de computador, né? Pode mandar áudios, tá? O Zimbra é o e-mail, né? Beleza. Zimbra é o e-mail do Exército, alguma coisa assim, das Forças Armadas, alguma coisa específica do setor de vocês? É isso, cara? Ah, beleza. Eu não tinha conhecimento sobre isso, tá? Agora eu já sei. Né? É meio que a Fábio usa, né? Ah, maravilha, galera. Obrigado aí, tá? Pelo conhecimento. Eu, de fato, não sabia sobre isso, tá? Então, beleza. A gente pode usar vários e vários ali, tá? Quando a gente vai fazer uma gestão de equipes, eu gosto muito de usar o Trello, tá? É um aplicativo que ele é basicamente um Kanban, em que a gente consegue fazer gestão de equipes por lá, beleza? Facilita muito a gestão de uma equipe por lá, tá? Então, eu consigo. Dá para facilitar a comunicação direto por lá também, tá? Então, todo mundo consegue se comunicar por lá por dentro. E a vantagem é que fica tudo salvo num local só. E, por exemplo, a gente vai criar um grupo de WhatsApp, todo mundo tocar aquele projeto. É legal, é bacana. Só que, às vezes, para você achar uma informação no meio de muita gente escreveu alguma coisa lá, aí você fica muito perdido, tá? Então, quando você tem uma ferramenta específica, facilita muito.
Esses aplicativos podem ser divididos em categorias de acordo com sua finalidade: comunicadores, gerenciamento de arquivos, editores de textos, planilhas eletrônicas, geradores de apresentações, simuladores e outros. Podemos trabalhar com planilhas de Excel, gerar diversos gráficos a partir desses dados e, posteriormente, fazer apresentações utilizando o PowerPoint para o entendimento dos gerentes sobre o assunto que serão de sua responsabilidade. Aplicativos mais utilizados são editores de texto, a planilha eletrônica, a apresentação eletrônica, tá? Vamos fazer uma ordem de serviço agora. Serve para coletar dados que possam, no futuro, acompanhar uma situação e criar estatísticas baseadas nas análises desses dados coletados. A ordem pode ter data e hora de abertura, nome do técnico a executar o serviço, data e hora do início do atendimento, assinatura do técnico executor do serviço, assinatura do responsável pelo acompanhamento do serviço. Beleza? Pergunta: vocês já trabalham com ordem de serviço? Vocês já trabalharam com ordem de serviço alguma vez? Eu trabalho bastante lá na empresa, que, como é equipamento, muitas vezes quando o equipamento quebra ou tem problema com os pneus, eles pedem uma ordem de serviço para fazer uma troca, fazer algo depois, né? Nós só bota lá qual foi a identificação do problema, aí nós dá uma cópia, eles preenchem e mandam o que foi feito. Caso apareça outro problema, eles botam lá para fazer como se fosse um relatório no final do tempo, entendeu? Do final do cliente para ver o que foi feito naquela máquina. Entendi. Deu para entender. Essa ordem de serviço, galera, ela é essencial, tá? Porque a gente tem que conseguir dar uma burocracia nesse processo. A gente, quando fala de burocracia, a gente geralmente tem um pensamento muito ruim, né? Mas a burocracia, ela vai estar lá para dar ordem nas coisas, para organizar, tá? Para a gente consiga mensurar também, tá? Então, se não tiver ordem de serviço, eu não consigo mensurar se o técnico está fazendo muito ou pouco, tá? Se não tiver ordem de serviço, você não consegue mensurar se aquele equipamento precisa ser trocado ou não. Você não consegue guardar dados sobre aquela manutenção, se ela está sendo recorrente ou não, tá? Beleza? E até a gente sabe, se conseguir chegar na causa raiz do problema, não dá para saber, se não consigo mensurar, não consigo fazer um pareto com eles, tá? Não consigo fazer uma ficha de verificação adequada, beleza? Então, tem que ter essa ordem de serviço para comprovar que o setor responsável está fazendo isso lá, e ele tem que ser provocado de alguma forma, né? Pode ser uma ordem de serviço, pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, tá? Mas é interessante ter uma ordem de serviço que a gente consegue ter mais campos para preencher, tá bom? Em casos específicos, necessitamos de outras informações como descrição do serviço executado, status do atendimento, outras informações que julguem necessárias pela empresa. Diferente do relatório, a ordem de serviço possui dados objetivos, simplificados e preenchidos conforme as etapas de execução do processo, tá bom? Então, a gente vai primeiro executar o serviço, vai ser atendido o serviço e a gente vai ter a conclusão disso, tá bom? Isso é um ciclo que vai acontecendo novamente, tá? Crie uma empresa fictícia, que é uma atividade que a gente faria com vocês, tá? Mas vai ficar ruim para fazer. Uma carta, né? Precisa ser clara, apresentado com encadeamento lógico, com informações relevantes e sem excesso. Deve-se estar atento ao zelo de uma linguagem polida dentro de um estilo de escrita adequado, que se dirige sem utilizar gírias, jargões, abreviaturas ou palavras complexas. Uma carta bem elaborada torna-se persuasiva, simples e principalmente de fácil entendimento, tá? Galera, vocês estão nas Forças Armadas. Se vocês que tiverem que se comunicar com uma empresa hoje, você vai mandar um ofício para essa empresa, né? Para Amazonas Energia, para Águas de Manaus, para Cosama, tá? Você vai mandar um ofício, beleza? Quando a empresa te responde, ela não responde com ofício, ela responde com uma carta, beleza? Então, sempre vai ser assim.
O órgão público emite ofício, empresa privada emite carta-resposta. Beleza? A estrutura é muito similar do ofício, tá? Mas tem uma nomenclatura diferente. Beleza? Ela retrata quem está escrevendo, causando boa impressão e motivando a leitura. Documentos que têm por finalidade fazer a comunicação comercial ou empresarial. Ao redigir esse tipo de documento, alguns itens devem ser observados: a clareza, a estética e a linguagem, tá bom? A estética, galera, não é que o texto vai ficar bonitinho, não, tá? É que ele vai ficar bem organizado, beleza? Linguagem, seja conciso, tá? Passe as informações necessárias sem ser prolixo, tá? Seja direto, tá? Escreva com simplicidade e respeito à norma culta, à cultura da língua, tá bom? Beleza? Evita usar ao máximo jargões, tá? Evita usar linguagem técnica. Lembra, teu objetivo é que a outra pessoa entenda o seu texto, tá? Não é parecer inteligente, não, beleza? Vamos ver aqui uma diferença, tá? Um texto conciso, sintetizado em poucas palavras, é preciso, tá? Vou falar de forma breve. Prolixo, que se expressa falando ou escrevendo através de uso excessivo de palavras, que não consegue resumir por uma ideia ou encurta um pensamento. Beleza? Professor, eu tô com dúvida, professor. Pode falar. Pode falar. Pode falar, galera. Não tem mais dúvida. Acabou a dúvida. Bora, galera. Cadê a dúvida? Bora. Finito. Bora. Nada de dúvida? Ser conciso, galera, ser direto, tá? Ser prolixo é você enrolar muito. Sabe quando você vai conversar com aquela pessoa, você vai perguntar, não sei, perguntar sobre o dia dela, ela começa a falar quando ela nasceu e tudo mais, a família e tudo mais, e fica ali 2 horas para falar alguma coisa, é uma pessoa prolixa, tá bom? Mesma coisa aqui, tá? Você quer alguma coisa, tem que pensar no teu objetivo, tá? Poxa, eu quero que fulano vá pegar uma água para mim. Vai lá, fulano, pega uma água para mim. Aí uma pessoa prolixa, fulano, por gentileza, você poderia pegar aquele negócio que está ali em cima, aquele poste de vidro ali, colocar água até a metade, trazer para mim, porque eu estou morrendo de sede, tá? Entendeu? Fica enrolando muito, tá? Diferente da carta pessoal, a carta comercial é mais formal, tá? Esse tipo de carta possui a seguinte estrutura: a apresentação, texto de desenvolvimento, falando o assunto que se trata e fechamento com o nome e a descrição do autor. Beleza, galera? É um texto simples, tá, galera? Não tem muita firula aqui, não, tá? Você vai seguir o modelo de carta que a sua empresa já tem, tá bom? Tipo de cartas, né? Apresentação para emprego, carta utilizada para se apresentar uma vaga de trabalho, juntamente com um currículo profissional. Carta de recomendação, carta em que um representante faz uma recomendação de um ex-funcionário devido à sua boa atuação profissional para futuros empregos, tá bom? Carta de demissão, carta para comunicar erro, carta para pedir informações, tá? Essa é uma estrutura de carta bem básica, tá, galera? Vou passando rápido aqui que vocês vão ter esses arquivos também em PDF, tá? Carta de demissão, Carta de demissão, galera, esse modelo aqui, se vocês um dia tiverem que fazer, espero que nunca tenham que fazer, vocês vão fazer isso à mão, tá? Não é digitado não, beleza?
carta de solicitação, carta-resposta de solicitação. Aqui é um modelo de carta, tá, galera? Isso aqui vai tudo para PDF para vocês, tá? Lá vocês podem ver também. Aqui o ofício, tá? Vai seguir a mesma premissa da carta, só que vai ser por órgão público, tá bom? Vou passar aqui mais rápido, tá, galera? Ele vai ter timbre, vai ter cabeçalho, vai ter número, vai ter data, vai ter vocativo, que é a pessoa que se dirige, tá? Vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, o fechamento e assinatura, tá bom? Aqui a estrutura dele, bem similar à carta também. Beleza? Aqui um outro ofício, tá? Modelo de ofício diferente, beleza? Cronogramas, beleza? Ferramenta para modelar o planejamento de tarefas necessárias para a conclusão de um objetivo, tá bom? É possível acompanhar as tarefas de projetos que são representados por linhas, enquanto as colunas representam dias de semana ou mesmo calendário de acordo com o projeto, tá? Isso aqui é um cronograma de Gantt, tá, galera? O tempo estimado para uma tarefa é modelado de uma barra horizontal, cuja extremidade esquerda indica o início e lado direito o término, tá? Falando assim parece impossível de entender, né? Resumindo, é isso aqui, tá, galera? É um gráfico de Gantt, tá? Isso aqui a gente usa para entender o cronograma de uma atividade, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter um tratamento pedagógico, tá? Vão ser nessas primeiras semanas, primeiros dias aqui, legal. Depois a gente vai ter uma revisão editorial, tá? Primeiro vai terminar o tratamento pedagógico, depois a redação editorial, tá? Depois que terminar a redação editorial, que vai para o diagramação, tá? Veja bem, vocês estão vendo aí o finalzinho, né? A gente está até agora, finaliza uma atividade para começar outra. Só que a gente vem aqui em criação e produção de imagem, que começou junto com a área pedagógica lá, tá bom? Com o tratamento pedagógico. E vai ter final depois do quarto ato, tá? Depois da formatação, tá bom? Ou seja, ele começou junto com o primeiro e vai finalizar depois do quarto, tá bom? No gráfico de Gantt, por que isso pode acontecer? Porque a gente pode ter equipes diferentes fazendo essa tarefa, a pessoa pode estar fazendo a outra tarefa em tempo similar ao da atividade primeira, tá bom? E assim por diante, tá bom, galera? Vou tentar passar rápido aqui para a gente já finalizar, tá, galera? Pronto. A gente vai dar seguimento a cronograma na próxima aula, tá bom? Com os cronogramas de atendimento, beleza? Beleza, professor. Beleza, galera? Pessoal, muito obrigado por hoje, tá? Já passei uma atividade aqui para a Vivian, que vai fazer um forms lá para mandar para vocês. Beleza? Beleza. Galera, é isso por hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. Até a próxima aula, galera. Abraço. Até quinta, professor. Até quinta, galera. Até quando? Tchau. Tchau. E boa noite.